motivo de alegria poder mais uma oportunidade de estar junto com todos vocês em o nosso canal do Estúdio Teológico. Aqui é o vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha, e estou feliz e quero convidar você a continuar conosco, trabalhando, interagindo, participando, compartilhando também do nosso canal. Como dizemos sempre, para nós é sempre importante que você deixe o seu like aí, também deixe o seu comentário, se inscreva lá no nosso canal para estar participando e crescendo junto. Para você que ainda não nos conhece, o nosso canal do Estúdio Teológico é um canal simples, é um canal singelo e temos sempre como sentimento de estar trazendo uma mensagem ao coração para que venha trazer o bálsamo à sua alma, seu lar e à sua família de uma forma toda especial. Pois bem, nessa oportunidade eu quero estar convidando você a nós darmos uma rápida olhada na Bíblia Sagrada, num texto bíblico que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para nós, um tema que é muito importante e sempre atual para as nossas vidas. A epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7, o apóstolo Paulo ele registra aos Filipenses exatamente assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui. Pois bem, este texto bíblico que nós acabamos de ler e de estar meditando com vocês, nós vamos observar que o apóstolo Paulo ele deixa um conselho aos irmãos que se encontravam na cidade de Filipos. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta mensagem, é bom e é interessante nós frisarmos qual é a circunstância que Paulo estava quando ele escreve essa carta para esses irmãos. Em primeira instância, o apóstolo Paulo ele estava algemado, né? O apóstolo Paulo ele se encontrava preso em Roma, né? Mas ele era um homem livre daquela cidade. Ele estava do tormento, ele estava livre do tormento de culpa, né? E do medo da morte. O apóstolo Paulo era um homem de Deus e longe, mediante a circunstância, a situação que ele estava vivendo, longe de capitular-se a tristeza, mergulhar-se em tristeza, lamentar, eu estou aqui preso, estou passando por tudo isso, né? Ele acabou alargando tudo aquilo, não deixando filtrar a sua alma naquilo, deixando fluir seu coração em torrentes de alegria. Ele começa, em vez de ficar triste, aborrecido com a circunstância em que ele vivia, ele começa a externar a alegria que estava inoculada no seu coração. Longe de viver estrangulado pela preocupação, pela ansiedade, ele, em vez de fazer tudo isso, né? De olha, eu estou passando por isso, estou passando. Não, ele, longe de viver no estrangulamento da ansiedade, ele automaticamente ele pega, conclama os irmãos de Filipos ele conclama os irmãos de Filipos, os cristãos, a vencer a ansiedade, as preocupações do dia a dia, por meio da oração, por meio das petições a Deus e por meio das ações de graça. Ele não, em vez de ele pegar, olha, as adversidades elas são reais, elas existem, elas são verdadeiras, elas adentram na nossa vida em circunstâncias diversas e adversas. Ele, em vez de se preocupar com tudo isso e deixar com que a sua alma ficasse abatida, abalada, ele fez ao contrário, não fez isto e ainda instrui os irmãos que porventura
passassem ou passarem por isso, ele instruiu os irmãos a viverem de modo sensata, né, de modo sensato e sábio, né, para viver e vencer esse momento difícil de ansiedade. Por que eu estou falando isso? Porque a ansiedade, ela é uma das realidades, infelizmente, que estão sempre visíveis na sociedade, geração após geração. Então o apóstolo Paulo automaticamente ele está convidando a negar, abandonar a ansiedade e viver uma vida de paz na presença de Deus. Então eu gostaria de refletir acerca disso, que a ansiedade, não devemos olhar para a ansiedade, mas sim vivermos a paz. Então ansiedade, não, mas sim a paz. Então, longe de viver o estrangulamento pela ansiedade, então nós devemos olhar para este aspecto que o apóstolo Paulo conclama os cristãos a vencer essa ansiedade. Ele conclama a vencer por meio da oração, da petição e das ações de graça. O primeiro aspecto que nós vamos ver aqui no texto que lemos é o cristão e a ansiedade. Em vez de viver perturbado, né, amargurado, com a fisionomia, o semblante fechado, mediante as circunstâncias da vida, as adversidades que nos sobrevêm, né, vamos ver que nós devemos nos apropriar da paz de Deus que excede a todo entendimento. Este é o conselho do apóstolo Paulo. As palavras do apóstolo Paulo, elas são oportunas, porque ele fala em Filipenses 4, que nós lemos, texto que lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 4, versículo 6 ao 7, ele vai dizer: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele fala, ele pinta esse quadro acerca do cristão em meio a esse contexto de ansiedade, né? Então, em vez de ele ficar conturbado com a circunstância, ele se apropria com a paz de Deus, que excede a todo entendimento. E segundo aspecto que eu quero observar com vocês é que se nós formos olhar, a ansiedade ela acaba sendo um parasita que acaba sugando, ela acaba puxando a seiva da nossa alma, a alegria da nossa alma e acaba nos deixando vazio de esperança. A ansiedade, ela acaba estrangulando as nossas emoções. A ansiedade, ela acaba atormentando a nossa mente, nos preocupando diariamente com muitas inquietações. Isso está presente desde criança. Se preocupa com a escola, em agradar os pais, se preocupa com tantas coisas, a juventude cresce, se preocupa com namoro, se preocupa com relacionamento, os pais casam-se, se preocupam com famílias, é conta que tem para pagar, o contexto atual, a questão econômica, a questão do governo, pandemia, as preocupações estão presentes na nossa ansiedade. E o apóstolo Paulo, mesmo sob as algemas, ele ordena a igreja de Filipos a se alegrar constantemente no Senhor. Parece contraditório, parece, num certo aspecto, até meio que louco, né? Mas ele exorta a igreja a não se entregar à ansiedade, não se entregar às preocupações, não se entregar às adversidades. Elas estão aí, são vívidas, são reais, são, mas não se preocupe. Ele convida a vencer por meio da oração. E quando nós, como homens e mulheres de Deus, né, nos quedamos diante, nos curvamos diante da grandeza de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, os nossos problemas, eles acabam se acalmando. Eles acabam ficando pequenos diante da magnitude de Deus. Para nós, às vezes, parecem insolúveis, mas quando nós depositamos diante de Deus, nós ficamos com a paz de Deus que excede a todo entendimento.
O apóstolo Pedro ele deixa um grande conselho, um conselho muito sábio, que ele escreve em uma das suas epístolas, exatamente esta seguinte frase: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós conhecemos a grandeza de Deus, aí é que está. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, a nossa alma, ela se aquieta. A nossa alma, ela encontra paz. A nossa alma encontra guarida. E quando nós, em meio às adversidades, às ansiedades que nos sobrevêm, né, tantas preocupações, como falamos, ela está sempre presente na nossa vida, está sempre presente na nossa sociedade. E quando nós fizemos isso, quando nós recorremos ao trono da graça, as tempestades da nossa alma, elas se acalmam. No lugar do vendaval, da ansiedade, a paz de Deus, ela vem governar o nosso coração. A paz de Deus, ela vem governar a nossa mente. É o que o apóstolo Paulo deixa gravado aos Filipenses 4 e o versículo de número 7. Você vai ver: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por isso, isso porque a ansiedade ela é um sentimento errado, é um pensamento errado. Nós triunfamos sobre a ansiedade de que maneira? Como nós vencemos a ansiedade? O apóstolo Paulo ele deixa orientado em Filipenses 4, versos 6 e 7. Triunfamos sobre a ansiedade pela oração, e o resultado é o governo da paz no lugar onde reinava a ansiedade. A paz de Deus adentra na nossa vida, no nosso coração. E é interessante que a paz de Deus, em terceiro aspecto, ela não é a paz que as pessoas pensam, por exemplo, a paz de cemitério. Não, a paz de Deus não é uma paz de cemitério. Não é uma não é a calmaria, não é também a ausência de lutas. Não quer dizer, agora entreguei, a luta não vai vir, a aprovação, não. A paz que a mente humana não consegue, a paz que o Paulo fala aqui, é a paz que a mente humana não consegue explicar. É a paz que coloca uma escolta divina ao redor do homem e da mulher de Deus, da sua igreja, dos santos, coloca ao redor da nossa cabeça, do nosso coração, guarda a nossa razão, também guarda os nossos sentimentos. É esta paz de Deus. Ela guarda o nosso entendimento, ela guarda os nossos sentimentos. E quando a ansiedade ela tenta novamente controlar a nossa vida, governar a nossa vida, entrar na nossa vida, quando a ansiedade tenta fazer isso mais uma vez, ela não consegue mais. Por quê? Porque a paz de Deus está como uma muralha celestial, protegendo tanto os nossos pensamentos quanto o nosso sentimento. É isso que o apóstolo Paulo deixa para nós. Então a ansiedade tem sido nos últimos dias um instrumento flagelador, um instrumento que acaba sendo impetuoso em muitas vidas em nossos dias. Não escolhe idade, não escolhe classe social. A ansiedade acaba estrangulando as emoções de ricos, de pobres, doutores, analfabetos, jovens, velhos, crentes, ateus, descrentes, todas as pessoas da sociedade. Muitos não vivem, às vezes, o presente com medo do futuro. Não vivem o dia de hoje com medo do dia da manhã. Outros não alcançam voos rumo ao futuro porque ainda estão presos pelas grossas correntes do passado. Se preocupam, é tanto medo, é tanta fobia, é tanta ansiedade, não conseguem sentir a paz. Então a ansiedade só perde o seu poder na nossa vida quando encontramos alívio para a nossa consciência e no perdão divino com respeito ao nosso passado. Ou seja, estou tranquilo porque eu sei que Deus perdoou as minhas transgressões pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Isso me traz alegria, me traz paz, me traz calma, e eu sei
que mediante este sacrifício perfeito de Cristo na cruz, eu encontro a plena salvação e vida eterna em Cristo. E quando nós desfrutamos da paz de Deus em nossa mente com respeito ao presente também, nós também mantemos uma vívida esperança em Cristo com respeito ao nosso futuro. Então, ou seja, eu tenho a paz que excede a todo entendimento. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve aos filipenses, que era um momento difícil que eles estavam passando, ele foi muito sábio, foi muito prudente, deixando essa orientação lavrada para nós também. Né? Ele escreve ali: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Que daí sim, a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então eu gostaria de deixar esta reflexão para você. Não tenha ansiedade, mas sinta a paz de Deus em seu coração. Que a paz de Deus que excede a todo entendimento possa entrar na sua vida. Você possa ter a paz de Deus em seu coração. Não fique ansioso relacionado ao seu passado. Porque dos teus pecados Deus não se lembra mais. Não fique preocupado, ansioso, concernente ao teu presente. Porque pelo teu presente, o sacrifício de Cristo na cruz ele foi perfeito. E pelo fato de ter sido um sacrifício perfeito na cruz, relacionado ao teu passado, ao teu presente, também há uma garantia ao teu futuro. Há uma vida eterna com Cristo nas mansões celestiais. Então, que esta palavra possa acalentar o teu coração e você possa viver de modo sábio, né? Sentindo a paz de Deus em seu lar, em sua família, e que esta palavra possa gerar um bálsamo ao seu coração. Você possa vencer a ansiedade, você possa vencer as adversidades da vida. Quero convidar você a estar sempre conosco no nosso canal do Estúdio Teológico. Siga-nos também na página pública do Facebook, né? Estúdio Teológico, tá? E também no Instagram. Nos siga lá, compartilhe, interage, deixe o seu like, comente, para nós é de suma importância. Então, que a palavra de Deus de alguma forma toda especial possa adentrar no teu coração, no seu lar e na sua família. Eu vou ficando por aqui, o vosso amigo, irmão em Cristo, Luciano Rocha. Deixo o meu carinho, o meu abraço e fiquem na paz. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.